Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Luiz Petroski, eu sou um trabalhador do Movimento Espírita aqui do Paraná, ligado à Federação Espírita do Paraná na área de estudos, e nós estamos aqui a convite do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Piraquara, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre um tema da nossa doutrina espírita, do nosso cristianismo. É uma oportunidade muito boa, enquanto não podemos estar juntos presencialmente. Hoje eu estaria aí em Piraquara para a gente ter essa palestra, essa conversa, mas em virtude das circunstâncias aqui estamos, né? Aproveitando as vantagens, as benesses da tecnologia para ficarmos próximos. Estamos longe fisicamente, mas estamos próximos do coração e envolvidos na mesma sintonia. Então, primeiramente, agradeço a oportunidade do convite, agradeço a oportunidade de estarmos juntos e vamos fazer uma prece, agradecendo ao Senhor, Deus da vida, nosso Pai de amor e bondade, que nos envolve, que nos ampara, que nos acolhe, que nos abençoa todos os momentos. Que esse seja um momento de paz e reflexão em meio a tantas dificuldades e transtornos da vida, para reforçarmos a nossa cota de esperança, de fé e de caridade para esta e para todas as nossas vidas futuras. Que assim seja. E o tema que a gente vai trabalhar aqui conosco hoje é, na verdade, um desafio. Porque dentre todos os ensinamentos de Jesus, aquele que eu considero um dos mais difíceis de seguir é a questão do não julgueis. Esse é o nosso tema, né? Não julgueis. E por que ele é tão difícil? Porque ele envolve muitas coisas que a gente tem que trabalhar dentro de nós antes de chegar ao nível de não julgar. Todas as outras virtudes morais que Jesus nos ensinou, nós vamos aprendendo cedo ou tarde. Claro que o não julgar a gente também vai chegar lá, mas ele vai demorar um pouquinho mais. Porque cedo ou tarde a gente aprende que a caridade a gente consegue fazer. Bem ou mal, às vezes começando por um hábito até que se transforme realmente num ato de coração, num ato de amor, e a gente vai desenvolvendo a caridade. Vai desenvolvendo também a nossa fé à medida que a gente vai estudando, que a gente vai nos adentrando nos, vamos dizer assim, nos mistérios da lei divina, que na verdade não tem nada de misterioso, estão lá todas lá essas informações que Deus deixou para nós, mas lá estão para serem descobertas. Mas o não julgar, isso ainda é complicado. E nós temos um hábito tão ruim de julgar que a gente faz isso o tempo todo, até de maneira inconsciente, até quando a gente não se dá conta. Então, não julgar, eu considero uma das tarefas mais difíceis que o Mestre Jesus nos confiou. Mas, se ele nos confiou, se Deus nos colocou aqui no caminho do progresso para nos desenvolvermos, é claro que essa capacidade de não julgar, nós vamos sim adquirir. Essa a virtude moral de olhar para outra pessoa sem emitir um julgamento pré-concebido, nós vamos conseguir cedo ou tarde. E a gente vai conseguir isso através de determinadas formas, determinados caminhos que o Evangelho deixou para nós. Então a gente precisa, primeiramente, como diz o Evangelho, não colocar mais, olhar tanto o argueiro no olho do outro, enquanto a gente ainda tem uma trave enorme, nos diz o Evangelho, dentro dos nossos próprios olhos. Porque quando a gente julga, quando a gente emite um conceito, um preconceito sobre alguém, sobre alguma situação, a gente faz isso baseado em alguns modelos mentais que a gente traz dentro de nós, que são, na verdade, essas travas que estão ali ofuscando a nossa vista. E são essas travas que a gente tem que desconstruir, que a gente tem que reformar,
Por isso que o processo de reforma íntima tem esse nome, né? É justamente um processo de reformar, consertar aquilo dentro de nós que ainda não está bom, que ainda precisa ser desenvolvido. Então a gente vai trabalhando esses conceitos pouco a pouco. E a gente precisa ser também realista. Claro que é muito bom a gente dizer que não deve julgar, e não deve mesmo. Nós vamos entender isso seguindo a orientação de Jesus. Mas é um processo que tem que ser paulatinamente conquistado. A nossa evolução não dá saltos gigantescos. Então não dá para a gente, de um dia para outro, tentar colocar uma aura de santidade que a gente ainda não tem. É preciso certos requisitos. É preciso desenvolver alguns conceitos, alguns estudos, para que a gente possa realmente entender. E a questão do julgamento, assim, uma coisa tão importante que a própria ciência, de uma certa forma, se debruça isso. A programação neurolinguística, ou a PNL, como é mais conhecida, que é um ramo da ciência, tem um pressuposto que nos diz exatamente isso. Cada pessoa faz a melhor escolha para ela em determinado momento. O que isso quer dizer? Que quando as pessoas emitem um conceito, falam alguma coisa, ou reagem a determinadas situações, elas fazem aquilo que elas têm de melhor naquele momento. Significa assim que ela não tem ainda todas as características de um ser puro, perfeito, evoluído, mas ela está fazendo aquilo que é o melhor naquele momento. E a gente diz ainda esse conceito pressuposto, que a gente temos que passar a entender que cada pessoa faz uma escolha de acordo com a sua história de vida e perspectiva. Só assim a gente vai poder entender os outros verdadeiramente. Ou seja, nós não somos todos iguais. Nós temos naturalmente uma mesma origem, que é origem divina. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, para que pudéssemos evoluir, para que pudéssemos desenvolver as nossas potencialidades, desenvolver as nossas virtudes morais, desenvolver tudo aquilo que nos coloca no caminho da perfeição. Mas, no momento em que nós estamos, nós não temos a mesma história. O que significa dizer que eu nasci numa determinada família, tive uma determinada educação, fiz um determinado estudo, uma determinada carreira profissional, ou seja, eu segui um caminho que a minha evolução foi traçando. Mas as outras pessoas não seguiram o mesmo caminho que eu. Então, como que a gente vai poder julgar os outros se a gente não traçou a mesma rota? Nós estamos muitas vezes em paralelo, mas em estradas diferentes, indo para o mesmo lugar, mas por caminhos diferentes uns dos outros. Por isso a nossa visão de mundo é diferente um do outro. Por isso que a questão do julgamento é uma questão muito crucial, muito grave, porque a gente emite um conceito partindo do princípio, isso nos diz o nosso ego, o nosso padrão mental que a gente tem estabelecido, baseado naquela nossa visão de mundo. Só que a pessoa que tem outra visão de mundo é diferente. Se a gente fosse, por exemplo, olhar um elefante, quem está olhando o elefante pelo lado da frente vai ver o quê? Vai ver umas orelhas enormes, uma tromba, e é essa visão que a gente vai ter. Quem está vendo o elefante de lado, provavelmente vai focar mais nas pernas, e quem está vendo atrás vai olhar o que tem atrás. Ou seja, cada um tem uma visão diferente. E a verdade é que todas elas estão corretas. Depende muito da nossa perspectiva, da nossa maneira de a gente enxergar. Então, uma das formas da gente começar a educar a nossa capacidade de não julgar é primeiro conhecer todos os lados da história, se envolver em todos os movimentos que aquele fato traz, para daí poder emitir um julgamento. E aí, se a gente fosse ainda julgar, considerar que aquilo que aconteceu com determinada pessoa reflete um momento da vida dela. Isso que nos diz a programação neurolinguística, que a gente já deve ter percebido, quem está me escutando, que não é muito diferente
daquilo que a doutrina espírita, que o próprio cristianismo nos traz. Jesus nos falou a mesma coisa de um jeito diferente, de um jeito um pouco mais ameno, mais tranquilo. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, Jesus nos disse exatamente isso. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Uma questão de justiça, não é castigo. A mesma medida que a gente emprega para julgar os outros, nós teremos também a nosso julgamento alheio sobre nós. Então empregar-se-á, continua Jesus, convosco, a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E uma característica interessante na questão do julgamento. Todos nós julgamos, isso é um fato. Todos nós emitimos algum parecer, alguma opinião sobre os outros, sobre as instituições, sobre tudo que tem à nossa volta. Mas já parou para pensar? Quem é que gosta de ser julgado? Já parou para pensar se você gosta de ter sua vida julgada? Se a gente não gosta que julguem os nossos atos, questionem as nossas decisões, e fiquem colocando opiniões sobre a nossa vida, por que a gente faz isso ainda na vida dos outros? Por isso que a gente tem que ter a mesma perspectiva. Se colocar no lugar do outro, vamos falar isso um pouco mais adiante. Mas o principal fato nessa questão do julgamento, que Kardec brilhantemente nos colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13, que nos diz exatamente isso. E olha que isso é um ponto capital. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Ou seja, eu só posso julgar alguém se eu já venci os desafios pelos quais aquela pessoa está passando. Eu só posso julgar alguém se eu tenho moral para dizer isso. Enquanto a gente ainda tem telhado de vidro, e nesse estágio evolutivo em que a gente está agora nesse mundo que ainda é de provas e expiações, passando por grandes transformações, mas ainda estamos em planeta de provas e expiações. E se estamos aqui no planeta de provas e expiações, significa que o nosso desenvolvimento moral e espiritual está afinizado com as provas e expiações. Não somos espíritos puros ainda, estamos a caminho mas ainda não somos. Portanto, nós não temos ainda a moral sobre todas as coisas. A gente pode até ter vencido um ou outro desafio, mas não vencemos todos ainda. Por isso que a gente não pode emitir julgamentos sobre os outros, porque a gente não tem ainda a autoridade moral daquilo que a gente fala. E aí Jesus tem uma história que eu acredito que todos nós conheçamos, mas nós vamos repetir aqui agora para contextualizar a nossa conversa, que é a história da mulher que foi pega em erro, em adultério, e que foi levada para apedrejamento, ou seja, ela foi condenada e julgada e condenada a ser apedrejada até a morte. Mas os judeus da época, astutos como eram, queriam provar Jesus, colocar ele numa saia justa, querendo colocar ele numa situação difícil, e perguntaram para ele o que eles deveriam fazer. Olha a dubiedade da questão que foi apresentada para Jesus. Porque se ele concordasse com o julgamento que estava nas leis, e as pessoas que estavam fazendo isso, eles estavam amparados em leis vigentes da época, ele estaria condenando o próximo também. Se, por outro lado, ele não condenasse a pessoa e simplesmente reagisse contra as leis, ele também seria considerado um subversivo. Uma questão dupla, bem ambígua, que as pessoas colocavam a Jesus para o testar. Mas Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, o modelo mais perfeito que nos veio à Terra. E naturalmente ele conhece a natureza humana muito mais do que nós próprios humanos conhecemos. Então Jesus enxergou além a intenção deles.
E, inteligentemente, como era, passou a simplesmente olhar o povo e disse a célebre frase que todos nós conhecemos: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Dito isso, ele se abaixou e começou a escrever com o dedo nas areias do chão. E aí foi acontecendo um fato interessante. À medida que as pessoas iam enxergando o que Jesus estava escrevendo, e segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o que Jesus escrevia ali no chão, nas areias, era justamente os erros, os ditos pecados que as pessoas que estavam ali condenando estavam cometendo. E aí foi escrevendo palavras como traidor, corrupto, desonesto, ambicioso e por aí vai. E aí foi percebendo um fato interessante. As pessoas em volta, pouco a pouco, foram se afastando. Primeiramente os mais velhos, nos dizem as Escrituras. Provavelmente porque os mais velhos já têm muito mais conhecimento de causa, já erraram mais, e aí tiveram a consciência de que não poderiam estar ali. Foram se afastando um por um, até que não restou mais ninguém. Jesus então olhou para a mulher e falou: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ela então diz: foram embora, Jesus, mestre, não sobrou ninguém. Jesus então respondeu: então eu também não te condeno, vá em paz, e não tornes a pecar para que algo pior não te aconteça. Ou seja, Jesus estava dando uma chance, uma segunda oportunidade para aquela pessoa que foi colocada em erro, para que tivesse a oportunidade de se redimir, para que pudesse reescrever a sua história. Então Jesus nos colocou aqui a base do que Kardec nos diz sobre a autoridade moral. Quem nunca errou? Quem nunca cometeu um erro? Quem nunca cometeu, às vezes, um crime, por maior ou menor que seja? Quem nunca falou mal da vida de alguém? Então, qual a autoridade moral que nós temos para julgar? Isso, por si só, já seria uma base para a gente poder encerrar até a nossa conversa por aqui. Porque se Jesus e Kardec já deixaram muito claro que nós só podemos julgar quando temos autoridade moral, considerando que nós não temos autoridade moral, a gente teria que primeiro fazer esse processo. Em verdade, o processo é muito simples. É justamente isso, ter autoridade moral. Mas a gente está em caminho do progresso, vamos lembrar disso. Somos espíritos ainda em desenvolvimento. Um dia todos nós seremos anjos, seremos espíritos puros e perfeitos, tal qual nos ensinou Jesus o caminho. Mas enquanto a gente não chega lá, os espíritos nos deram algumas orientações de como a gente pode trabalhar essas questões dentro de nós, para a gente ir pouco a pouco deixando esse hábito feio, vamos dizer assim, de julgar os outros. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é ter a consciência de que nós não somos perfeitos. Se eu não sou perfeito e estou num mundo ainda conturbado, naturalmente, por uma questão de assimilação, de sintonia, estamos todos no mesmo barco, no mesmo planeta chamado Terra, vivendo as mesmas experiências desse século. Então, se eu não sou perfeito, não sou puro, não sou ainda com autoridade moral, naturalmente as pessoas que estão à minha volta também estão na mesma situação. Então, tem uma frase da Dalai Lama que eu achei muito interessante, que ela nos diz exatamente isso, sobre essas questões das perfeições, de não sermos ainda cheios de virtudes. Ele nos diz que é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas de defeitos nos outros, pois o seu defeito você pode mudar, o das outras pessoas não. Vamos lembrar que todos nós temos livre-arbítrio, ou seja, todos nós podemos fazer tudo o que nós queremos. Mas Paulo de Tarso já nos alertou. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Mas a gente tem essa liberdade. Só que os defeitos dos outros eu não posso mudar. Já tentou mudar o defeito de alguém?
Já tentou mudar a opinião de alguém? Conseguiu? Não é muito fácil assim. Diria até que é praticamente impossível. Até os nossos próprios filhos, a gente não consegue mais fazer isso. Enquanto eles ainda são pequenos, dependentes da nossa atenção, do nosso afeto, do nosso cuidado, a gente pode até estabelecer algumas regras e orientar ou dirigir o pensamento deles. Mas chega um momento, e esse momento chega para todo mundo, em que eles crescem, se desenvolvem, adquirem as suas próprias ideias. A partir daí, nós não conseguimos mais mudar nada, porque eles vão seguir a base que nós ensinamos, mas vão seguir também os seus próprios conceitos, as suas próprias opiniões, ter os seus próprios desafios. E por mais que a gente fale, se nós não tivermos autoridade moral para corrigir em nós os nossos defeitos, nós não vamos conseguir fazer isso na vida de ninguém, nem dos nossos filhos. Quando nossos filhos, por exemplo, querem sair para a balada, vamos dizer assim, que é tão comum para os jovens, se a gente diz para eles, não beba, para não ter nenhum problema, mas se a gente ainda tem esse hábito de beber, que autoridade moral eu vou ter para com meu filho? Que autoridade moral ele vai respeitar se ele vê que eu ainda não faço o que eu digo para ele fazer? Então, primeiramente, a gente tem que corrigir os defeitos dentro de nós mesmos. E aí que entra o processo da reforma íntima que a doutrina espírita tanto nos fala. Que é esse processo de mudar o que está dentro de nós. Abafar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Kardec nos diz no Evangelho, o bom espírita e naturalmente o bom cristão é aquele que não é ainda puro e perfeito, mas sim aquele que procura domar as suas más tendências, dominar os seus maus instintos, as suas más inclinações. Enquanto nós ainda estamos nesse processo, nós não temos toda a autoridade moral, mas nós estamos sim procurando corrigir dentro de nós todas essas imperfeições. Ou seja, tirar dentro de nós esses defeitos, porque esses a gente pode fazer, o do outro a gente não pode, porque vai depender da vontade do outro. Se ele não quiser, nós não vamos conseguir jamais mudar a opinião de alguém, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento e cada um vai vivenciar a situação naquele momento que lhe for próprio. E aí o Evangelho continua lá no item 10, do capítulo 10, dizendo assim que uma das insensatezes da humanidade consiste em ver o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. O olhar o argueiro que está no olho do outro sem enxergar a trave que está em nós. Então continua ali o Evangelho. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Dica para seguir essa orientação. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Lá a gente tem um tutorial pronto para a gente entender, a perceber dentro de nós esses defeitos, ou melhor, defeito não é uma palavra melhor, né? Mas essas virtudes que precisam ser trabalhadas. Então ali a gente já tem um caminho, uma receita pronta de como nós percebemos dentro de nós o que precisa ser mudado. Como que nós podemos visualizar ali os maus instintos que nós estamos ainda praticando e que precisam ser cortados da nossa história de vida. Porque enquanto nós tivermos essas pendências morais dentro de nós, não é nem a questão da gente, não vai poder julgar. A questão é que nós não vamos ser felizes. Essa que é a verdade. Como é que a gente pode aspirar à felicidade, à perfeição, se a gente ainda traz dentro de nós mágoas, nódulos, manchas escuras no nosso perispírito que nos impede de ver a vida com mais clareza? Então é necessário fazer essa reflexão, esse autodescobrimento, conhecer dentro de nós e arrancar pela raiz aquilo que ainda nos mantém
na inferioridade moral. Não é um processo simples, não é um processo fácil, exige principalmente muita coragem, muito destemor, muita disposição de enxergar nós mesmos num espelho. E não estamos falando somente aqui no espelho físico, que é aquele que mostra a nossa imagem narcisista, mas aquele que é o espelho da alma, enxergar além do espelho, lá dentro do fundo dos nossos olhos, enxergar aquele ser que nós verdadeiramente somos e ter a coragem de aceitar isso. Esse é um dos principais empecilhos para a gente ser feliz, porque o nosso ego não permite a gente enxergar isso. O nosso ego ainda nos mantém num círculo vicioso de dor, porque faz a gente acreditar que nós somos melhores do que os outros. E não somos. Não somos como os outros. Podemos ter alguns sucessos, algumas vitórias num determinado campo da nossa vida, mas ainda temos muitas outras lições para aprender, muitas outras lições para a gente desenvolver, muita sabedoria para ser acumulada no nosso íntimo. Então o processo é lento. Por isso que Deus nos deu a reencarnação. Se fosse possível concluir tudo numa vida aí de 80, 100 anos, Deus já teria feito isso. Mas se Ele permitiu que a gente tivesse uma vida eterna e passássemos por vários ciclos evolutivos, por várias experiências reencarnatórias, é para a gente justamente desenvolver uma virtude de cada vez. Corrigir algum processo negativo em nós de cada vez, porque a natureza não dá saltos, nós vamos passo a passo. Claro que podemos avançar mais rapidamente, depende de nós. Depende principalmente da nossa vontade. E isso que é muito mais difícil a gente conseguir também, né? A gente ter vontade. Na questão 909, Kardec pergunta para os espíritos se a gente já poderia, já nessa vida, conseguir domar os nossos maus instintos e ser feliz. E os espíritos respondem sim, com frequência isso poderíamos. Só que para isso a gente precisaria fazer esforços muito insignificantes. Essa resposta para mim é muito perturbadora. Significa que eu não preciso fazer tantas coisas para mudar e ser melhor. É pequenas coisas, pequenos detalhes. Cuidado no dia a dia, a gentileza que gera gentileza, a educação com o próximo, o cuidado com o não julgar. Então, são muitos pequenos detalhes que a gente precisa vencer. Outra questão que a gente pode trabalhar dentro de nós para aprender a deixar de julgar, ou pelo menos diminuir os nossos julgamentos nessa vida, é desenvolver a tolerância e a paciência. Difícil no mundo de hoje, né? Quando o mundo está tão acelerado e a gente quer sempre resultados rápidos, quer sempre as coisas para ontem, quer sempre buscar excelência em nós e nas pessoas, e a gente às vezes se impacienta quando os outros não têm a mesma velocidade que nós. E aí, isso acontece o quê? Além do problema do julgamento acontecer, gera atritos e conflitos, porque a gente não tem mais paciência com os outros. A gente quer que todo mundo haja da mesma forma que a gente. E não é assim. Nós temos vidas diferentes, temos histórias diferentes. Não dá para misturar as coisas. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma frase bem interessante que eu vou ler aqui para nós, que diz assim: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Olha que nós estamos numa época muito propícia para exercitar isso, hein? Por mais graves que te pareçam as falhas dos próximos, as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Olha o que Emmanuel diz: condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Ou seja, é totalmente anticristão. Se nós nos dizemos cristãos, principalmente aqueles que nós compartilhamos ou simpatizamos com a doutrina espírita, porque muitos de nós que nos ouvem podem não ser espíritas ainda, mas se nós somos espíritas, somos cristãos, como é que a gente pode se deixar levar por essas escorregadias, essas escorregadelas morais? Condenar é cristalizar as trevas.
Não foi isso que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou justamente o contrário, a perdoar, a ter paciência, a ter indulgência, a ter tolerância com o próximo, porque o outro não está pronto, assim como nós. Então a gente tem que ter paciência com eles, entender que nós estamos todos em níveis diferentes, em velocidades diferentes, e aquele que está mais adiantado em termos morais ou intelectuais tem a obrigação de ter paciência e conduzir aqueles que estão na retaguarda. Isso é o processo de cristianização. Além do que, Jesus nos disse que ele não veio para os sãos, porque aqueles que são sãos não precisam de remédio, mas são justamente aqueles que estão doentes, que estão em erro e que precisam de mais consideração. São os irmãos nossos que ainda precisam estar desenvolvendo com mais agilidade essas questões morais. Então continua Emmanuel. Antes de tudo, lembra o quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Ou seja, mais uma vez a gente fala sobre a nossa história de vida. Mais uma vez a gente fala que nós não podemos comparar a nossa história com a dos outros, porque todos nós temos vidas diferentes. Eu nasci numa família, eu cresci num determinado bairro. Como é que eu vou comparar com os outros? Eu lembro que lá no primário, a nossa professora, quando estava nos ensinando a questão dos conjuntos, lembro? Que ela diz que os conjuntos têm que ser para poder fazer... agora eu já não vou lembrar direito tudo, mas assim, os conjuntos têm que estar homogêneos, ou seja, não dá para misturar bananas com maçãs. Quem teve uma vida calcada num processo de bananas, não dá para condenar aquele que viveu a sua vida como morango. São situações diferentes. Então, experiências que divergem da nossa nos fazem já colocar uma consideração para que não dá para a gente criticar. Se o outro ainda moralmente não está fazendo o que eu considero certo, tenhamos paciência, porque ele está trilhando o mesmo caminho que nós talvez já tenhamos trilhado. Isso é desenvolver a tolerância e a paciência. Isso é o que fazem os nossos mentores, aqueles espíritos de luz que estão nos envolvendo, que estão nos auxiliando, que estão nos colocando sempre em proteção. Espíritos luminares, como o próprio Emmanuel, que a gente citou agora, Bezerra, tantos outros. Por que eles falam para nós as coisas que a gente tem que fazer? Porque eles já trilharam esse caminho. Eles já sabem quantas dores e sofrimento isso leva. E pelo amor profundo que eles têm dentro de nós, eles não querem que a gente sofra como eles sofreram. Então eles nos ensinam o bem, nos ensinam o amor, mas sem imposições. Porque eles sabem que a nossa velocidade é diferente da deles. Então a gente vai aprendendo a desenvolver a tolerância e paciência. Já no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel complementa essa ideia dizendo assim: cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio. Olha lá a importância do autoconhecimento, antes de responder às indagações tentadoras. E aí tem as perguntas que Emmanuel sugere que a gente faça para nós, antes da gente fazer um comentário infeliz, antes da gente julgar alguém que a gente considera em erro. Então Emmanuel primeiramente diz assim, será este assunto do meu interesse? Será que realmente isso me diz respeito? Ou será que eu estou só metendo o meu bedelho em assuntos alheios? Será que eu estou apenas me intrometendo no livre-arbítrio do outro? Porque se eu estou julgando, eu tenho que estar primeiramente envolvido com a história. Se esse assunto não é do meu interesse, por que eu tenho que julgar? Por que eu tenho que emitir comentários? Quem sou eu? Continua Emmanuel. E aí a gente vem a questão do autoconhecimento que a gente já falou. Será que eu realmente me conheço a ponto de poder julgar que eu não tenho mais nenhum erro naquele sentido, que eu já tenho autoridade moral? E aí a terceira pergunta: estarei de fato em condições de julgar alguém
Ou seja, já cuidei do meu telhado, já protegi as minhas cercanias, já cuidei, já resolvi todas as minhas questões internas, já posso julgar alguém? Se a gente não consegue ainda resolver essas questões, então, antes de emitir o julgamento, é melhor a gente sossegar. Lembro do André Luiz lá no nosso lar. A gente tomar a água da paz. Então, quando der aquela vontade, aquela coceirinha na garganta para julgar alguém, falar mal de alguém, reclamar de alguém, emitir uma opinião sobre alguém, vamos pegar a água da paz, colocar na boca e deixar ali, por o máximo de tempo que a gente puder, ou até passar aquela vontade. Outra coisa que a gente precisa aprender a desenvolver é a indulgência. O que é indulgência? A indulgência é não ver os defeitos dos outros. E se ver, é não levar isso em consideração. Não levar isso para público, porque isso não vai ajudar em nada a questão. Claro que no Evangelho tem uma seguinte consideração, porque se isso afeta a vida de milhares, é justo que uma pessoa apenas se encarregue de resolver isso. Mas nós não precisamos todos nós fazer isso. A indulgência é saber que todos os outros têm defeitos. Se eu não gostaria que os meus defeitos fossem revelados, se eu não gostaria que os meus erros fossem divulgados amplamente nas redes sociais, como hoje a gente vê defeito e erro de todo mundo sendo espalhado ali a esmo, sem nenhuma consideração, se eu não gostaria que fizessem isso comigo, por que a gente vai fazer pelo próximo? O outro, mas o outro tem defeito, ele errou. Ok, errou. Quem nunca errou? Vamos lembrar de Jesus. Quem nunca tem pecados, que atire a primeira pedra. Se eu ainda tenho esses pecados dentro de mim, pecados no sentido assim usual do termo, mas se eu ainda tenho essas falhas dentro de mim, e exijo, e muitas vezes peço, a indulgência, a paciência dos outros, eu preciso também exercer essa mesma indulgência com o próximo. Porque nos diz aí o Evangelho, continuando ali, ao contrário, ocultas ao fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência, ou seja, a fofoca, o descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, ou seja, uma escusa plausível. A gente pode sempre racionalizar apresentando uma questão positiva. Porque uma coisa que é interessante que quase a gente não se dá conta, tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. Toda. Não importa qual seja. Até aqueles que erram têm uma intenção positiva nisso. Talvez não seja positiva de maneira geral, mas para a pessoa isso faz algum sentido. Então talvez seja até questionável essa intenção positiva, mas para a pessoa é. E se ela considera aquela intenção positiva ainda, a gente tem que entender ela do seu ponto de vista, porque ela ainda está trilhando o caminho da perfeição, ainda está necessitada da nossa indulgência. Outra coisa que também é muito importante e que é, digamos assim, complexa de fazer é exercer ou desenvolver a empatia. Esse é o ponto fundamental. A empatia é a chave de tudo. A empatia é o que nos mostra como entender o lado do outro. E aí Joana de Ângeles nos diz uma frase assim, ó, antes de julgar alguém, deveremos conhecer todo o seu passado, desde o seu nascimento e ainda conhecer todas as encarnações anteriores, para entender as razões que levaram as pessoas a cometer determinadas ações. Lembram que a gente falou lá no começo sobre um pressuposto da PNL, que as pessoas fazem as suas melhores escolhas dentro daquele momento? Vamos enxergar isso dentro da nossa ótica espírita. Nós sabemos que todos nós somos fadados à evolução, ou seja, nós temos um viés evolutivo sempre. E nos dizem os espíritos que a gente nunca retroage. A gente até estaciona por teimosia, por preguiça, por algum tempo. Somente por algum tempo. Mas a gente nunca volta atrás. O nosso caminho do progresso é sempre para frente. O que significa dizer que hoje nós estamos no melhor momento da nossa vida. Na vida espiritual.
Mesmo que a gente esteja passando por todo tipo de dificuldade, por todo tipo de problema, por todo tipo de conflito, lembramos sempre que nós estamos no melhor momento da nossa vida. Nós nunca estivemos tão bem quanto estivemos hoje, porque no passado a gente era muito pior. Se a nossa evolução é sempre contínua, a gente não regride, significa que nós estamos no melhor momento da nossa vida espiritual. E é claro que as medidas, as razões, as decisões que eu vou tomar hoje são baseadas nesse processo, nesse contexto. Ou seja, se eu estou no melhor momento da minha vida, todas as decisões que eu vou tomar hoje são da melhor maneira possível. Se mais adiante as nossas decisões se mostram equivocadas, se mostram que não foram bem de acordo com o que seria o certo, não tem problema, a gente recomeça. Lembramos da nossa reencarnação, a gente tem outras oportunidades. O que não podemos é nos mantermos em problemas de culpa e estacionarmos na nossa vida. Se nós não somos perfeitos e a gente está no melhor momento da nossa vida, todas as decisões nossas serão melhores. Então, antes da gente julgar alguém, o que nos diz Joana, a gente tem que reconhecer que ela está na melhor da razão para fazer aquilo. Como que a gente pode exercer essa empatia? A empatia é se colocar no lugar do outro. O chefe, antes de reclamar do seu funcionário, tem que entender que se às vezes ele chega atrasado ou não desenvolve tanto o seu trabalho como deveria, ele precisa de cuidado. Talvez essa pessoa esteja passando por problemas em casa, esteja com famílias doentes, passando por grandes dificuldades que estão atrapalhando o seu desenvolvimento profissional. O exercício da empatia vai fazer com que eu olhe o funcionário de outra forma. Da mesma forma, o funcionário não vai olhar para o chefe somente com um olhar crítico, achando que ele é um carrasco, que sempre nos cobra metas impossíveis. Vamos lembrar que ele é um profissional como nós, que ele também tem família, que ele também tem problemas, que ele também passa por dificuldades e que principalmente tem outro chefe além dele que também lhe cobra as mesmas coisas. Então é se colocar no lugar do outro. A empatia é isso. É uma coisa simples, mas tão difícil de fazer por conta do nosso ego. O nosso egoísmo não permite que a gente exerça assim, a empatia da melhor maneira possível. E isso nos prende num círculo vicioso de dor. Isso faz com que a gente cristalize modelos mentais que vão nos atormentando e nos mantendo estacionados naquelas formas de julgamento que a gente tem. A gente tenta encaixar tudo dentro do nosso quadradinho. Só que o mundo não é assim. O mundo é muito mais amplo. E o mundo não é somente a nossa forma de pensar. O mundo é a união de todas as pessoas e todas as qualidades positivas e negativas de todas as pessoas do universo. E assim, nessa sintonia, nessa convívio, a gente vai aprendendo a entender as diferenças. A gente vai entender como é o ponto de vista do outro. A gente vê que não é fácil estar no lugar do outro. Por isso que Joana brilhantemente nos diz, antes de julgar alguém, deveríamos conhecer todo o seu passado. Se eu não conheço a vida da pessoa, como é que eu posso julgar ela naquele instante? Desde o seu nascimento e até as vidas anteriores, porque nessa vida ela pode estar numa determinada situação, mas em vidas anteriores a situação era bem diferente. Lembra que nós estamos no caminho evolutivo. Nós nunca estivemos tão bem quanto estamos hoje. E se hoje para nós é difícil lidar com determinadas questões, imagine como era no passado. Então, nosso viés evolutivo é um grande trunfo que a gente tem. E é esse viés evolutivo que a gente tem que entender, essa história toda que a gente tem que entender para aprender a se colocar no lugar do outro. Saber que aquela pessoa faz aquilo por alguma razão e entender qual é essa razão. Por aí a gente percebe aquilo que eu falei lá no começo, né? Essa é uma das virtudes morais que Jesus nos ensinou, que é a mais difícil da gente colocar em prática. Porque nós ainda temos o hábito de julgar tudo. A gente julga tanto, mas tanto, que até quando as pessoas estão melhorando, a gente julga. Já pararam para pensar nisso? Um exemplo bem comum.
Às vezes as pessoas têm uma vida moral desregrada, se entrega a determinados vícios, e um dia ela desperta. E por alguma razão ela para de fazer aquilo. Pode até entrar numa determinada instituição religiosa e mudar a sua vida. Ou seja, ela deu um passo importantíssimo na história dela. Tudo que ela precisa nesse momento é de apoio para ela perseverar na boa intenção, na nova posição que ela se colocou. E o que a gente faz? A gente julga, a gente já condena, a gente desestimula. A gente fala, mas a pessoa fez isso até ontem, agora se converteu para uma determinada instituição religiosa e agora mudou de repente. É claro que ele não mudou de repente. É claro que ele está só no início de um processo muito difícil, mas o primeiro passo de romper com um erro já foi dado. Só que a gente julga tanto que a gente não estimula as pessoas. Então, quando a gente tiver situações assim, antes de levantar a voz para julgar, às vezes, as novas ações das pessoas, vamos lembrar que quanto difícil foi dar aquele passo. Porque a grande maioria de nós ainda está adormecida no erro. Ainda está envolvida com as sutilezas dos vícios, não só físicos, mas também morais. E quantos de nós ainda não adquiriu a vontade própria, forte e suficiente para mudar? E aquelas pessoas que já mudaram precisam sim de apoio e não de julgamento. É difícil, sim, eu entendo, mas é extremamente necessário, porque não dá para a gente se imaginar num mundo de paz, num mundo perfeito, querer que a regeneração chegue logo no nosso planeta, se o mal ainda está muito forte dentro de nós. Se nós ainda julgamos, se nós ainda condenamos, se nós ainda desestimulamos as pessoas para o bem e para o amor. Então é preciso uma reflexão profunda sobre isso. Conhecer a história do outro, principalmente corrigir dentro de nós aquilo que nós ainda temos, para que nós tenhamos autoridade moral para tomar uma determinada atitude ou não. Precisamos vencer as nossas imperfeições, domar os nossos maus instintos, para que a gente possa, sim, compreender o outro como um ser humano, como nós, que está passando por problemas, que está passando por dificuldades, que está vivendo uma história que não é tão simples, mas que pode ser vencida. E Emmanuel tem uma consideração aqui, já nos encaminhando para o final da nossa fala, uma mensagem que ele chama de divisão. Então nos diz Emmanuel, do livro Deus Sempre: se nos situarmos no ângulo da verdade e do amor, enxergaremos as pessoas não conforme os nossos pontos de vista, e sim na forma como o Senhor as vê. Roguemos ao doador de todas as bênçãos, nos ilumine o olhar e o pensamento, porque o pensamento domina tudo, a fim de que possamos ver e compreender para servir. Ou seja, olhar não para enxergar o defeito alheio, olhar não para ver ali um motivo de escândalo, olhar não para recriminar, mas olhar para compreender que o outro está passando por desafios gigantescos e nós, que muitas vezes já conseguimos vencer naquilo ali estamos para servir. Miremos em Jesus. Jesus não precisava voltar para esse planeta, porque ele já tinha superado todas as etapas evolutivas do seu processo moral. Mas ele se dispôs, ele teve esse olhar compadecido sobre a humanidade que ali estava e que estava por vir, e se desenvolveu a nos compreender e nos servindo. Jesus veio aqui para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Nos deu todos os exemplos possíveis para que a gente tenha uma vida plena de paz, de felicidade, de prosperidade, principalmente de amor, por nós mesmos e pelo outro. Quem se ama não condena o outro. Quem se ama ajuda o outro. Quem se ama vive feliz e ajuda a felicidade do outro. E quando a gente ajuda a felicidade do outro, nós não temos tempo para julgar nem condenar. Nós temos tempo simplesmente para amar, como o Mestre nos ensinou. Agradeço a oportunidade
Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus nos envolva e que o nosso querido Mestre nos acompanhe nessa jornada que estamos fazendo de uma evolução, que retornemos para Deus, que é a nossa origem, nosso destino final, hoje e sempre, a cada dia melhor. Muita paz, muita luz e que os nossos queridos amigos nos envolvam hoje e sempre. Abraços, muita paz.